Fala galera do YouTube, tudo bem? Para você que está entrando aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Jonatas Verli e esse canal aqui é onde eu posto meus vídeos tutoriais de costura, vídeos de modelagem. No vídeo de hoje eu vim trazer uma técnica para vocês que é muito utilizada em alta costura. A gente assiste aqueles vídeos de Chanel, Dior e a gente vê aquelas pessoas no bastidor e bordando pedrarias, bordando paetês, bordando diversos tipos de coisas. Então é um bordado assim que é muito bom a gente aprender para quem principalmente gosta de fazer roupas de festas, vestidos de festas. É uma coisa que agrega muito valor a uma peça, que é um bordado feito à mão. Você consegue agregar bastante valor às suas peças. Então vamos ao passo a passo de como fazer esse procedimento. Hoje eu vou explicar para vocês só como bordar uma golinha bem simples, que pode ser de um vestido, que pode ser de uma blusa, de um casaquinho. Você vai determinar o que você pretende fazer. Vamos ao passo a passo de como fazer esse procedimento. Para darmos início a esse procedimento, vamos primeiramente esticar o tecido que pretendemos bordar. No caso aqui eu vou estar utilizando um tule Illusion. Então eu vou pegar esse tule e vou esticar ele todo no bastidor. Então, primeiramente é só pegar o tule e ir prendendo com alfinetes. Existem diversos tipos de bastidores. Existem aqueles bastidores redondos, aqueles bastidores de mesa, que são aqueles bem grandes. No caso aqui eu vou utilizar esse pequenininho porque, como o trabalho que eu vou realizar é um trabalhinho bem pequeno, não tem necessidade de eu esticar o tecido inteiro em um bastidor grande. Então eu vou esticar nesse bastidor pequeno para mim poder estar realizando o trabalho. E eu vou esticando de todos os lados, vou esticando e vou prendendo com alfinete. Não tem necessidade de esticar muito, não. Então eu vou esticando até quando eu vejo que ele está bem durinho. Eu vou pegar o molde que eu vou bordar, no caso aqui é o molde de uma golinha de uma blusa, e vou prender ele por baixo do tule com alfinetes, dessa forma. Vou prender todo o molde em volta do tule e vou depois riscar este desenho. Primeiramente eu prendo, depois eu firmo com um pedaço de papel por baixo, um pedaço mais duro, e vou riscando com um giz. Esse giz que eu estou utilizando é um giz comum mesmo, não é giz de cera. É um giz que depois, se você passar a mão ou passar um paninho úmido, ele sai toda essa marcação. Então, para esse trabalho, como é um trabalho bem simples, que é só reto, então eu só vou marcar com esse giz. Não tem necessidade de marcar com outra coisa mais resistente. Então, vou marcando com bastante cuidado em volta de toda a golinha, só para eu poder ter a marcação de onde eu vou estar efetuando o bordado. Depois que eu fiz toda a marcação, o próximo passo é só retirar os alfinetes e começar a bordar. De maneira simples e prática, eu já tenho aqui marcado no tule o desenho de onde eu vou estar efetuando o procedimento. A agulha que eu utilizo para a realização deste trabalho é uma agulha que na pontinha dela, ela é afiada, ela tem uma ponta e ela também tem um gancho. Na base ela tem um parafuso onde a gente consegue localizar a posição exata do ganchinho. As pérolas que eu vou utilizar são pérolas comuns, pérolas que a gente encontra em qualquer tipo de armarinho. Então eu vou enfiar as pérolas assim dentro da agulha para eu poder estar realizando o trabalho. A linha é uma linha bem fininha de poliamida, é uma linha assim muito resistente, apesar dela ser bem fininha. O arremate inicial ele é simples. Primeiramente eu vou pegar e vou subir a linha dessa forma. Depois eu vou pegar um alfinetinho. Essa parte do alfinete, quando a gente está começando, é muito bom a gente utilizar assim porque facilita mais para poder prender essa linha. Então eu enrolei normalmente e só vou prender o alfinete para poder fixar essa linha. Então agora eu vou iniciar dando alguns pontinhos. O pontinho eu vou seguir de acordo com a direção de onde eu quero bordar. O movimento ele é simples, eu introduzo a agulha, lá embaixo eu laço e puxo. Então assim é como se fosse um movimento de crochê mesmo. Então agora eu vou pegar, depois que eu fiz os 3 pontinhos de arremate inicial, eu vou pegar mantendo uma mão segurando a linha de baixo, a outra segura a agulha e vou liberando o material. Vou seguindo agora a direção de onde eu quero bordar. Então a posição do parafusinho da agulha, ele guia para onde a gente vai bordar. Então eu introduzo, seguindo a direção de onde eu vou bordar, depois eu laço a linha por baixo, viro e puxo. Então eu filmei de vários ângulos que vai dar para vocês visualizarem melhor. À medida que eu vou bordando, eu vou enfiando a agulha, vou laçando embaixo e vou liberando o material. É um movimento assim que depois acaba se tornando um movimento só. De tanto a gente fazendo, a gente acaba se tornando um movimento único praticamente, dependendo da velocidade que a gente faz. Então eu estou fazendo bem lento para dar para vocês visualizarem. À medida que eu vou bordando, eu vou soltando o material, enfio, seguindo a direção de onde eu estou bordando, laço a agulha por baixo, depois eu vou e puxo. E vou seguindo todo esse movimento, com bastante cuidado. O tule é um tecido bem fininho, então a gente tem que tomar bastante cuidado para não correr risco de desfiar ou algum tipo de coisa assim. Então não precisa ter pressa, bordado é uma coisa que a gente não precisa fazer com correria.
a gente vai com bastante cuidado, vai virando e vai puxando. Quando acaba as pérolas da agulha, a gente libera um pouco mais de linha, igual eu estou fazendo. Depois eu enfio novamente a agulha e prossigo da mesma forma. Sempre mantendo a linha bem esticadinha, não deixando muito frouxa, para poder para o bordado não ficar frouxo. Então, você vai tensionando a linha por baixo, você vai firmando e você vai conseguindo ajustar a direção dessas pérolas para elas ficarem bem certinhas. Então, à medida que eu vou fazendo esse procedimento, eu vou prosseguindo em volta de todo o desenho que eu quero fazer. Enfio lá por baixo, laço a linha e puxo. Então, o movimento ele é esse, é um movimento simples. Enfio, laço e puxo. Então, dá para ver bem certinho como que é. Lembrando sempre da direção do ganchinho, é a direção onde o parafusinho está indicando. É muito importante a gente alinhar bem certinho a posição do ganchinho da agulha com a posição do parafuso. Então, isso faz com que a gente consiga bordar de maneira simples, sem precisar ficar olhando assim muito. Porque o parafusinho ele serve como um guia. Quando a gente vai chegando próximo ao final, a gente tem que se atentar bastante. Então, é o momento em que a gente vai precisar fazer também nesse finalzinho um arremate. Depois que eu cheguei nessa direção, eu vou pegar novamente e é o mesmo procedimento que a gente faz no início. A gente vai com bastante cuidado e dá 3 pontinhos bem próximos um do outro para poder ficar um pontinho bem discreto. Depois que a gente dá os 3 pontinhos com bastante cuidado, a gente libera bastante linha, aproximadamente uns 10 a 15 centímetros de linha, para depois a gente cortar. Dessa forma aqui, ó, eu consigo manter e dar um arremate bem certinho para as pérolas não se soltarem, ó. Então, depois daquela pontinha de linha que ficou, a gente vai refilar com a tesourinha. Então, a gente pode ver que o bordado por baixo ele vai ficando dessa forma, ó. Fica um bordado bem limpinho, essa é a parte de baixo, essa é a parte do avesso. Agora o próximo procedimento é, assim como as pérolas douradas eu fiz aquele procedimento de arremate no início, eu vou passar outra camada de pérolas pretas nas duas direções, uma do lado e uma do outro. Então, prossigo da mesma forma, fazendo aquele mesmo arremate inicial, ó, com bastante cuidado, e vou liberando o material. Essas pérolas pretas em volta de toda aquela outra parte. Vou prosseguindo liberando o material bem próximo, ó. As pérolas negras vão ficando bem próximas às pérolas douradas. E o procedimento é da mesma forma, é o mesmo procedimento, independente da cor de pérola que eu estou utilizando, independente do tamanho. O procedimento ele é o mesmo, o movimento ele acaba sendo o mesmo. Então, à medida que eu vou bordando, eu vou fazendo esse procedimento até chegar ao final novamente. Depois que eu finalizei uma das partes, olha só, a gente já consegue ver o bordado começando a ganhar forma. Agora do outro lado eu vou fazer o mesmo procedimento. Novamente eu vou fazer um outro arremate, eu vou fazer só 3 camadas de pérolas. Então é um bordadinho bem simples. Eu vou novamente, ó, dessa vez eu não precisei prender com alfinete para poder mostrar. Então, ó, a gente prende com o dedinho ali, sobe a linha e dá os 3 pontinhos ali no início só para poder prender o arremate inicial. Então, depois que a gente faz esse procedimento que a gente arremata ali, a gente vai também fazendo da mesma forma que a gente fez anteriormente. Ó, o movimento ele é bem simples, a gente enfia, vira e puxa. À medida que a gente está subindo com a agulha, a gente já vira ela. Então, ó, eu enfio seguindo a direção da frente e à medida que eu lacei, eu viro e puxo. Então, é um movimento assim que a gente vai fazendo que a gente acaba criando prática nele e a gente consegue fazendo mais rápido. Chega uma hora que a gente vai fazendo que o movimento ele acaba se tornando um único movimento, olha só. A gente vai fazendo, a gente enfia, solta o material e puxa. Então, tem que ir treinando, é uma coisa assim que a gente tem que treinar bastante, tem que ir fazendo para a gente ir criando prática. A direção do parafuso é onde eu vou estar bordando ali, seguindo a direção de onde eu quero. Então, sempre inicio, ó, toda vez que eu enfio a agulha antes de liberar o material, é onde eu vou fazer o arremate da pérola anterior e é onde eu vou seguir a direção de onde eu quero bordar. Então, o parafusinho ele serve para isso, ele serve como um guia para a gente direcionar onde a gente quer bordar. Você pode bordar em diversos tipos de formatos, diversos tipos de desenhos. Esse aqui é um bordado bem simples, é um bordado praticamente só uma curvinha então. Então eu vou fazendo isso até chegar no final e novamente eu repito o mesmo procedimento que eu fiz lá na frente, eu só vou arrematar.
É muito importante sempre manter as pérolas bem apertadinhas, não deixar muito frouxa uma com a outra, para o bordado ficar mais bonito. Então, a gente vai fazendo isso. Se caso a gente fazer uma pérola um pouco mais folgada, é só a gente desmanchar um pouquinho e refazer novamente, é muito simples. Depois que a gente chega no final, a gente dá novamente aqueles 3 pontinhos do que a gente deu no início. A gente vai arrematando dessa forma, depois a gente libera a linha e corta esse excesso. Então, dessa forma a gente faz com que o trabalho da gente ele fique arrematado e não solte. Então, com a tesourinha bem delicadinha, tem que tomar bastante cuidado porque é uma coisa delicada. Tem que ser uma tesourinha bem pequenininha para cortar essas coisinhas bem delicadas e o trabalho está praticamente finalizado. A parte de trás ele fica dessa forma, o avesso do trabalho, fica um trabalho bem limpinho, um trabalho bem certinho, e a parte de fora ele fica dessa forma. Então, o trabalho está praticamente finalizado. É só uma golinha, daí para baixo você pode fazer o que você quiser, você pode bordar desenhos diferentes, pode colocar outros tipos de materiais, você pode usar a sua imaginação e criar da forma que você quiser. Então galera, esse aí foi o resultado do vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você está entrando aqui e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, dê o seu joinha que me ajuda bastante a divulgar o vídeo, para que esse vídeo possa ser espalhado e muitas pessoas possam aderir a essa técnica também. Muitas pessoas estavam me perguntando também sobre, Jonatas, qual é o tipo dessa agulha? Essa é uma agulha que é utilizada em uma máquina de fazer bordado, porém é uma agulha que é adaptada para fazer esse tipo de trabalho. Se você que ainda não tem a agulha ou pensa em adquirir, entre em contato comigo, eu vou deixar todas as informações aí embaixo porque eu ainda tenho algumas unidades. Você entra em contato comigo nas informações que eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo. Então, até o próximo vídeo, um grande abraço.